Eu estou aqui hoje para apresentar o Rafael. Ele vai falar sobre memória e conexão e vai se apresentar também. E aí eu espero que vocês gostem. Ah, uma coisa. No fim, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para o Rafael, é só mandar no chat do YouTube aí que a gente vai selecionar algumas perguntas, tá bom? É isso. Pode ir, Rafael. Beleza. Me fala se tá legal, se o áudio tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Boa tarde. Meu nome é Rafael Quick. Vou me apresentar aqui um pouquinho, vou falar um pouco do meu trabalho, um pouco também do que eu acredito, né? Da minha crença por trás da prática de design que eu tenho feito hoje. E aí, ao final, se vocês tiverem perguntas, a gente conversa um pouquinho. Bom, antes de entrar, né, assim, de começar a falar sobre várias coisas, acho que é legal dar só um contexto. Sou formado em design gráfico, aqui em BH, pela UENG, pela Escola de Design aqui na UENG. Eu estudei também em artes visuais, mas acabei não formando. Logo no início da minha carreira ainda estudando, eu abri um estúdio que chamava Mirro, que era um estúdio de design consciente, tinha uma intenção de fazer uma prática de design sustentável. Acabei depois não seguindo com isso, fui para São Paulo, passei uma temporada grande trabalhando em revista, fazendo revista, e depois eu fui trabalhar numa empresa de uma mesa, vou falar um pouquinho para vocês depois. E aí, mais ultimamente, né, assim, nos últimos 3 anos, 4 anos, na verdade, eu abri algumas coisas aqui em Belo Horizonte e voltei a fazer design aqui, mas de um jeito um pouco diferente do que eu fazia antes, e é basicamente o que eu vou contar para vocês. Vamos lá. Então, vou só fazer assim, uma trajetória rápida. Quando eu estava em Belo Horizonte, né, formei, eu tinha um estúdio, e aí, basicamente, a gente teve uma resposta muito legal do estúdio, do ponto de vista de reconhecimento, assim, né, a gente estudava ainda, tinha ido para a Bienal Brasileira de Design, a convite, para mostrar algumas coisas que a gente estava fazendo, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer dinheiro, acabei fechando o estúdio, e aí, na época, tinha o curso Abril de Jornalismo, fui para São Paulo para fazer essa entrada na editora Abril, e aí acabei sendo selecionado e fui trabalhar na Super Interessante. A revista, no geral, na época, ainda tinha, né, assim, ainda tinha uma expressão grande, acho que hoje tem também, mas mudou muito, né, tá mais no digital, mas na época era uma coisa que me interessava muito, porque era uma revista que tinha uma expressão de design forte, assim, né. Eu fui para lá, e aí entrei como designer, comecei a fazer várias coisas ali dentro, acabei ficando 3 anos e meio. Nesse período a gente fez muita coisa legal, aprendi muito, especialmente um pouco sobre o jeito de pensar dos jornalistas, assim, né, que é um jeito mais ligado à informação, né, quando eu fui para lá eu estava muito ligado à forma, assim, na estética, à imagem no geral, e aí eu acabei aprendendo mais essa ideia de pensar a imagem como informação. A revista Super é reconhecida também muito por infográficos, assim, né, por infografia. Então teve um pensamento muito novo para mim aí nesse sentido que eu aprendi muito. Sobre edição, sobre hierarquia, sobre relevância, né? Assim, então, muitas coisas que eu aprendi do jornalismo. Depois desse período, eu fui convidado para fazer a direção de arte da concorrente, que era a revista Galileu, e era uma revista que também trabalhava ciência, no geral, também tinha um apelo para infografia bem grande, público, assim, né, que variava entre o público super jovem e uma galera até uns 40 anos e tal. E aí a gente teve lá a carta branca para fazer uma revista do zero, repensar a revista. Na época que eu fui para lá, a revista não estava indo bem. E recebi o convite de repensar a revista mesmo, né? De como a gente poderia, de certa maneira, refundar a Galileu para ela fazer sentido naquele momento. E foi muito legal. E aí eu vou passar bem rapidamente, só para dar um contexto. Isso daqui é um pouquinho do trabalho que eu fiz na Super. Tem muita coisa, assim. Até olhei para ver se eu trazia mais alguma coisa, mas acho que não é o tópico de hoje. Mas é isso, né? Assim, é uma revista muito visual, muito gráfica, mas tudo tem um porquê. Então, basicamente, assim, qualquer ilustração, qualquer fotografia era informação. E aí, para fazer, às vezes, um título muito legal, a gente pensava uma ideia de ilustração que fizesse sentido, mas aquilo tinha que ser muito justificado e tinha que ter um motivo forte por trás. Nesse período da Super, a gente ganhou muitos prêmios, foi muito legal, a gente ganhou alguns prêmios internacionais, assim, pela expressão da revista, tanto por infografia quanto por design de revista, criação. Então, tem um prêmio que chama SPD,
que é Society for Publishing Designers, que a gente chegou a ganhar lá e foi muito legal, ganhou mérito, na verdade, que é um prêmio que a gente estava lá ali lado a lado com revistas tipo do New York Times e outras revistas tipo Wired, que são muito boas, muito reconhecidas. Então, foi muito legal esse período. Aprendi muito, fui para Galileu, recebi esse convite e lá a gente fez uma revista que pela primeira vez eu pude fazer um pouco assim, dar um pouco da minha expressão do que eu acreditava 100% em cima de uma revista. E aí, na época, a gente tinha uma grande questão, era como que fazer essa migração para o digital, como que uma revista de papel continuava fazendo sentido no momento que estava todo mundo ali no Facebook, na época, principalmente. E aí a gente começou a entender que, assim, se for para ter uma revista, a gente precisa fazer uma revista, né? Se for para imprimir uma revista, a gente precisa fazer uma coisa que faça sentido no papel. E aí a gente acabou criando esse projeto gráfico, que ele era quase que um manifesto do impresso, assim, né? Então, a gente voltou lá na tipografia, né, nos tipos móveis como inspiração, como uma ideia de força, né, de impacto visual, mas, ao mesmo tempo, a gente fez várias estratégias também. Então, a gente blocou as páginas, colocou muita informação, e a gente ficou pensando assim, se alguém vai pagar, na época era R$15 na revista, né, o preço que era da assinatura na época do Netflix mensal, que era muito conteúdo, né, entretenimento que a pessoa leva pelo Netflix. Então, a gente tem que dar muita coisa aqui, tem que ter um conteúdo muito parrudo. Então, a gente pensou mais uma revista de que a pessoa vai debruçar, vai ler um pouquinho, uma leitura de profundidade, e depois larga, depois lê mais um pouco e tal, que era uma coisa diferente do que estava sendo feito, especialmente na época, que estava com uma onda maior de revistas, né, fundo branco, minimalistas e tal, que era uma tendência ali, e a gente acabou indo 100% contra. A gente também trouxe pautas muito fortes para a revista, então a gente era uma revista de ciência, falou, não, vamos fazer uma revista para falar das pautas que estão sendo conversadas, assim, né, pelas pessoas, as mais polêmicas, as mais difíceis de entrar, mas falar disso através do viés da ciência, e a gente tem que ter uma linguagem visual que dê a força desses assuntos que a gente está falando. Então, a gente veio com essas capas, né? Essa daqui, que na época que a gente lançou foi muito massa, foi a primeira capa do projeto gráfico, muito icônica, assim, foi uma capa que teve, assim, na internet, tal, foi muito legal, e a gente deu sequência nisso depois. E aí, por último, uma coisa muito legal, a gente começou também a fazer, na época, um pôster, assim, que embrulha na revista, né? Então, era uma revista muito para ser do impresso. E eu acho que isso tem a ver com o que eu vou mostrar depois, como um aprendizado, só porque teve muito a ver com entender o papel de uma revista de papel naquele momento e ser muito corajoso na abordagem né, que a gente faria na revista. E a gente teve um resultado muito legal com isso. Depois de um ano rodando o projeto da Galileu, inclusive esse projeto aqui, quem gostar, quem curtir editorial tal, tem ele no Behance todo decupado, grid, tipografia, explicadinho, assim, é bem massa. Aqui depois eu fui para a mesa. Na verdade, eu já estava, quando eu estava terminando a Galileu, eu estava completando meu quase 5º ano de trabalhando com editorial em revistas. E não sei quem está assistindo se tem experiência com editorial ou não, mas assim, é muito, 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 muito trabalhoso, né? E basicamente, depois de 5 anos, eu não aguentava mais, assim, estava muito cansado, porque é um ciclo, né? E era uma revista, assim, que a cada página era igual um pôster, né? Era muito bem cuidada, e tinha infografia, tinha ilustração, tinha fotografia, tinha composição de texto, né? Então, basicamente, a gente tinha que colocar 100 pôsteres no mundo a cada mês numa equipe de 4 pessoas. Era uma equipe maravilhosa, a equipe de design, né? Mas ainda assim era muito trabalho. Cansei, fui conversar com a Bárbara Soalheiro, que é a fundadora da Mesa. A Mesa, não sei quem conhece, mas é uma empresa, talvez uma das empresas mais legais que tenha sido criadas aqui no Brasil nos últimos tempos, de verdade, assim, eu sou super suspeito, mas realmente assim, em termos de inovação e de coragem. Basicamente, a Mesa inventou um método de trabalho para resolver problemas muito, muito complexos em 5 dias. E tem feito isso assim com empresas tipo Netflix, Google, Fiat, Coca-Cola e etc. Né? Então, as maiores empresas do mundo e também as mais inovadoras do mundo. É uma empresa do Brasil que hoje trabalha com Facebook americano, Google americano. Né? Então, realmente desbravou assim, um jeito de trabalhar muito novo. E é isso. E eu fui conversar com a Bárbara, falei, Bárbara, muito legal, já tinha feito um trabalho ou outro com a Mesa, como designer, convidado, assim,
falei, eu tô cansado de revista, queria fazer mais trabalhos com vocês. Ela foi me chamar para trabalhar na mesa. Lá, eu fiz mais ou menos, desde que eu entrei lá, eu fiquei 2 anos dedicado, e hoje em dia eu ainda trabalho com a mesa, mas não estou 100% dedicado. Mas devo ter feito alguma coisa próxima de 30 projetos, né? 30 mesas para clientes diferentes e muito grandes e tal. E aí, para mim, isso foi muito legal, porque na época eu tive uma oportunidade assim de ter uma perspectiva interna de muitas corporações e empresas que têm um acesso absurdo, né? Que tem muita grana, tem pessoas muito competentes que trabalham dentro, e também pelo processo da mesa, pelo método da mesa, a maneira que a gente trabalha, a gente convida pessoas de fora para vir completar o time, né? E aí eu também tive a oportunidade de trabalhar, assim, com talvez, né, alguns dos maiores talentos do mundo, assim, em áreas diversas, né? Então, assim, exemplos, já cheguei a fazer mesa com o Fernando Meirelles, né? Diretor de Cidade de Deus. Assim, então, é muito absurdo o nível das pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer e de ver trabalhar, né? De aprender na prática. E aí, basicamente, eu saí da mesa, e aí, eu não saí da mesa, desculpa, eu passei esse período na mesa, e aí eu aprendi muito sobre meio que o momento do mundo mesmo, né? E sobre uma perspectiva que eu tinha antes, que era, por exemplo, quando a gente vê uma Netflix da vida, ou um Spotify, a gente tem a impressão de que, assim, ó, essa galera sabe tudo que está rolando, né? Assim, e tem muita, né, sabe jogar nesse mundo hoje, como tá, e etc. Mas, na verdade, quando a gente vai conhecer de perto, e eu tive a oportunidade de ver de dentro, a gente entende que não, assim, ninguém tem certeza de nada. E, basicamente, a gente está nesse momento do mundo, e é muito fato isso, hoje, para mim, eu levo isso como uma verdade, que o mundo está mudando muito rápido. E está todo mundo mudando também o jeito de fazer as coisas. Então, não é só a gente que está perdido, né? Na verdade, está todo mundo perdido, todo mundo. Porque a gente tinha, né, assim, se você for olhar algumas décadas atrás, a gente tinha um mundo que né, as evoluções tecnológicas ali, elas aconteciam, mas eram um pouco mais devagar, e a gente tinha uma sensação do mundo estar evoluindo de uma maneira mais linear. Então, tinha uma invenção nova, a gente se adaptava àquilo, a vida ia seguindo, aí uns anos tem uma outra invenção, etc. E aí agora, né, tem esse crescimento que a galera fala exponencial, né, do avanço tecnológico, assim, e basicamente a gente não consegue se acostumar e o mundo não consegue se adaptar ao que está acontecendo a tempo, né? Então, quando a gente acostuma, já tem uma coisa nova, tem uma coisa nova, tem uma coisa nova. E isso mexe com tudo, isso muda tudo, na verdade, né? Então, basicamente, isso mudou, né, o jeito das empresas trabalhar, isso mudou o que as pessoas estão buscando, isso mudou também o jeito, né, que eu, como designer, e também como um pensador assim, de negócios, né, que vou falar um pouquinho dos negócios que eu tenho, o jeito que eu vejo o mundo também, penso as coisas. E aí, o que é a minha leitura disso? Tá? E aí, só falando, gente, essa é a minha leitura, né? Não existe verdade absoluta, então não pretendo estar nesse lugar. Mas a minha leitura de mundo hoje a gente está num mundo que é extremamente conectado, e isso é muito legal, por 1000 motivos, mas também é muito desafiador por outros motivos, né? O fato do mundo ter se conectado no nível que está, e a gente ter acesso à informação na velocidade que a gente tem, gera também muitas coisas, muitos problemas, né? E aí, assim, do que mais me atinge, existe uma coisa que eu acho que atinge todo mundo que trabalha com criação no geral, uma coisa muito importante, que o mundo está ficando cada vez mais parecido, muito rápido, né? Então, a gente pensa assim, né? Então você está conectado ali, você vai criar um projeto, né? Entendendo que eu estou falando com vários designers aqui, você vai ali no Pinterest, olha umas coisas legais, fala, nossa, que massa isso, que massa aquilo, tá, e cria um projeto. Só que você está esquecendo que tem uma galera no mundo inteiro vendo as mesmas referências, criando coisas parecidas, etc. Isso vale também para qualquer cidade grande que você for no mundo, você vai nas mesmas franquias, né? Se você for num shopping, você vai lá na Zara, você vai comer uma coisa ali no, sei lá, no McDonald's, no Burger King, no Subway, ou no que seja, né? Então, o mundo inteiro teve acesso a essas questões, né? A esses avanços, e isso gerou várias coisas boas, mas também tem gerado essa pasteurização. E aí, por outro lado, o mundo ele está muito menos diverso culturalmente, né? Então, quando a gente pensa num mundo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, cada lugar que você fosse, então, se você fosse para a Bahia, você ia ter uma experiência
única ali, né? Se você viesse para Minas, uma outra experiência. Se fosse para o sul do país, uma outra experiência. Se fosse para outro país, então nem se fala, né? Então, as coisas eram mais diversas quando o assunto é cultura. E isso tem mudado muito. E aí, um outro aspecto, assim, que é um paralelo, tem muito a ver, mas é um paralelo, é que a gente está num momento de mundo, assim, também que está todo mundo meio frustrado, meio cansado com o jeito que as coisas estão indo. E é também uma consequência da gente não conseguir acompanhar tudo que está acontecendo, né? Então, uma certa frustração, um certo medo com o que está vindo por aí, etc. E isso não é de agora, né, da pandemia, isso é já de alguns anos, e inclusive é o maior motivo, assim, que as pessoas explicam o que tem acontecido, né, aconteceu na última onda de eleições pelo mundo, que são as pessoas tentando buscar alguém que, né, assim, que vem com um discurso diferente, que fala uma coisa que, né, que a galera quer ouvir. Na verdade, a explicação, por exemplo, para o Trump da vida ou para o Bolsonaro é uma galera enfurecida, né, com mil coisas, frustrada, e aí foi lá e quer dar o grito, né? E aí acabou elegendo quem elegeu, né? Numa expectativa de mudar as coisas. E aí o importante é a gente entender que é uma onda contra o sistema, né? Então tá todo mundo cansado com a política velha. E aí vem essa ideia de uma antipolítica. E aí o Trump, né? E aí toda a onda dos políticos empresários, etc., isso vem numa falsa ideia de ir contra o sistema, né? As pessoas não querem eleger político, eles não querem ninguém que faça política como eles conhecem a política. Então tem uma coisa de como mudar o que estava sendo feito de um jeito, e aí basicamente, queira a gente ou não, né, goste ou não, quem levou né, o pote de ouro aí, nas eleições todas, foi quem entendeu que o jogo mudou, e conseguiu fazer uma coisa muito diferente. Então, basicamente, né, o que foi feito com o WhatsApp, o que foi feito com campanha, até com fake news, etc., é completamente errado, mas funcionou, porque conectou com o momento das pessoas, é um momento muito novo, muito diferente. E isso também implica com a mesma questão quando a gente olha para a imprensa, assim, né? Então, quando você pensa nas eleições, a galera acredita mais num post, numa mensagem do WhatsApp que parece que um tiozinho escreveu, do que uma matéria de profundidade escrita por um jornalista renomado da Folha ou da Globo. E aí, né, por que isso acontece, né? Por que isso está acontecendo? Né? Porque as pessoas se sentem enganadas por um sistema que fazia as coisas de um jeito. Elas entendem que se o negócio é grande, se é da Globo, a Globo tem uma intenção por trás, está me manipulando, etc. Então tem um certo cansaço com o sistema geral, assim, né? E aí, de novo, né? Aí você tem a galera que está agora, né, criando novos formatos de fazer jornalismo, por exemplo, e que tem funcionado. E algumas coisas que nem jornalismo são, mas que estão fingindo que são e acabam cumprindo esse papel, né? Enganando, informando mal, que é basicamente toda a onda de fake news, né? E aí, por último, que eu acho que é a parte que talvez mais impacte aqui nessa conversa que a gente está, é o que acontece com as marcas também, e com as empresas, né? Então, é a mesma coisa, assim, né? A gente está num momento que, assim, a sensação, no geral, é que está todo mundo ganhando muita grana e eu não. Assim, cada um se sente assim. Então, quando a gente vê um desastre da Vale, por exemplo, essa sensação de que é tudo por lucro, sabe? E as empresas estão ali se dando bem, não estão nem para nada, né? Então, existe uma grande mudança também acontecendo com as marcas que vem nessa mesma esfera, né? E, basicamente, as pessoas não se identificam mais. Claro que isso não é 880, né, gente? É uma onda, né? Então, a onda nova, né, o que tem vindo por aí, está vindo por aí, é uma onda de pessoas que não se identificam mais com uma marca que só existe para fazer grana. Uma marca que faz uma publicidade falando que é sustentável e, na verdade, não é. Uma marca que cria um storytelling que é mentira, sabe? Então, essas coisas, assim, né, essa sensação de ser enganado e tal, é uma coisa que já acontece há muito tempo. E agora as pessoas estão de saco cheio. E, basicamente, quando isso acontece, tudo vira de cabeça para baixo, né? Então, tudo está sendo reinventado, assim, ou precisa ser reinventado. Então, igual eu falei, a política, a imprensa e as marcas precisam também. E isso é muito importante quando a gente fala de design, porque, obviamente, toda essa inversão impacta 100% no jeito que a gente tem que pensar e fazer design, né? Então, assim, o que a gente antes queria gerar ao fazer um trabalho de design, não necessariamente é a mesma coisa agora. E, às vezes, a gente não entende isso. E a gente continua fazendo um trabalho de design baseado no que a gente considera certo e não entende que, às vezes, isso não é o que está sendo requisitado ou o que tem mais relevância hoje.
E aí, para entrar nessa discussão, eu sempre gosto de pensar na questão assim, eu aprendi a fazer design muito em cima, sou designer gráfico, né? Mas muito em cima da ideia de valor. Então, assim, como que eu posso gerar valor para coisas para projetos que eu sou convidado a participar, ou a criar. Então, eu sempre trago um caso, por exemplo, que para mim vai ser sempre, o resto da minha vida, um caso que eu vou contar, que é quando eu ainda estava estudando, meu avô tinha uma marca ele não tinha uma marca, ele fazia, tipo, geleias, conservas, tal, em casa, e ele me pediu para fazer uma marca para ele. E aí, na época, eu fui lá e projetei uma super marca, assim, como se, né, fosse uma marca ona foda, uma empresa super estruturada e tal, porque eu achei que aquilo é o que tinha mais valor. E aí eu vou desdobrar esse caso daqui a pouco. E aí, por que eu achei isso? Né? Porque eu fui educado, assim como a maioria de nós, imagino, a entender que o que tem valor é uma coisa mais ou menos com essa cara aí que vocês estão vendo. Então, o que tem valor ou é uma coisa super sofisticada, luxuosa, cara, exclusiva, ou é uma coisa super nova, né? Super tecnológica, super avançada, super ousada, né? De vanguarda, etc. Né? Então, no geral, assim, o universo imagético do valor, na minha cabeça, tinha a ver com esse universo assim, de uau, ser uma empresa muito foda e tal. Sendo que, na verdade, quando a gente pensa valor hoje, e a gente entende todas essas inversões que estão acontecendo no mundo, uma coisa muito importante, talvez a mais importante, tem mais a ver com esse universo imagético. Então, coisas que são muito mais simples, são muito mais verdadeiras e etc. E aí, quando lá atrás meu avô me chamou para fazer esse projeto, eu tentei fazer a marca do meu avô, eu tentei projetar uma coisa que estava mais nesse campo. Então, uma marca, né, assim, eu lembro que eu fiz com adesivo laminado, aí tinha umas faixinhas assim super dinâmicas e tal. E assim, hoje em dia eu fico pensando, eu falo assim, nossa, a única história que eu tinha que contar era que era, né, um senhor que tinha um produto maravilhoso que fazia no quintal de casa. Essa era a história para eu contar. Porque isso é muito valioso, né? Isso é verdadeiro, né? Traz essas outras questões. E na época, eu como designer, entendi que uma coisa legal, ela precisava ter uma outra estética. E isso hoje eu acho que é muito claro para mim. E eu acredito muito nisso. E fica mais claro ainda quando a gente pensa num panorama global, sobre aquela história que eu estava falando, diversidade cultural. Quando a gente está num lugar, e isso vale para país, mas também vale para projetos, para marcas, etc. Né? Então, quando a gente está num lugar que o nosso forte não é a grana, né? Então, se a gente está falando aqui por exemplo, de Brasil, Minas Gerais, tal, é muito mais fácil a gente se destacar no mundo porque a gente tem esse canto superior esquerdo aí, né? Porque a gente tem o mercado central, porque a gente tem um lugar que você vai ver queijo empilhado, doce de leite, embutidos, etc. É muito mais fácil isso marcar o nosso lugar no mundo do que a gente esperar que 6 pistas vai fazer isso por nós. Por quê? Tem 1000 lugares no mundo, 1 milhão de lugares no mundo com aquela cara lá, por exemplo, né? Uma cara moderna, prédião, chique, etc. Então, perante o mundo, aquilo é relevante. Agora, isso daqui não, isso daqui é único. E aí isso vale quando a gente fala do Vietnã, assim, se você for para o Vietnã, o que você quer ver lá? Você quer ver um centro comercial super globalizado, ou você quer ver o que tem lá de cultura que só lá existe, né? Ou se você for no Marrocos, você quer ver a tapeçaria, o artesanato do Marrocos, ou você vai querer ir também num shopping, né? Você até pode ir no shopping, mas quando o assunto é relevância, né, perante o mundo, né, o que faz um lugar único, faz um projeto único, a gente tem que olhar que são as coisas mais verdadeiras, mais autênticas. E essas coisas normalmente estão associadas com as expressões mais simples de cada lugar, porque são os lugares que, por uma falta de acesso, não foram, de certa maneira, contaminados, né, por toda assim, as belezas da globalização. Então, eles ainda têm algum traço de verdade, né? Algum traço de uma construção cultural específica daquele lugar. E aí é muito legal, porque quando a gente pensa isso, a gente entende que essa transformação ela é muito grande e ela está acontecendo. Assim. Então, eu tentei fazer um exercício de transpor isso de uma maneira bem clara. Quando a gente pensa assim, eu fico pensando assim, 10 anos atrás, sabe? O que era a coisa mais legal? Ou 20 anos atrás. Eu sempre brinco também, quando eu sou aqui de BH, eu morava na Pampulha, e eu lembro quando abriu o McDonald's lá da Pampulha,
a gente comemorou, assim, sabe? Era tipo, uau, que isso, cara, o mundo tá chegando aqui, sabe? Isso é a coisa mais legal do mundo, etc. Porque a gente não tinha aquilo, né? Então, era muito legal essa ideia do novo, né? Assim, essa ideia da coisa que a gente não tem, qual que é o próximo passo, né? Estamos evoluindo para algum lugar, primeiro mundo, sei lá, né? Então, assim, o novo era muito foda. E aí, agora, quando a gente pensa em todas essas inversões, uma ideia de resgate, de memória, ela é mais relevante do que o novo, né? Então, ao invés do novo, resgate, né? Ao invés do grande, gigante, né, lugares colossais, é muito mais legal, muito mais, me impacta muito mais, tem muito mais valor, coisas pequenas, né? Pequenos negócios. Pensa o que aconteceu agora na pandemia. Pequeno negócio tomou um caráter de causa. Então, as pessoas entendem o pequeno como importante, como valioso, como temos que ajudar, né? Como humano, verdadeiro. E o pequeno tem mais valor do que o grande hoje. Quando a gente pensa na ideia de exclusividade, né? Festa, assim, lembra assim, ó, festa para entrar, claro que isso ainda existe, mas festa para entrar, R$400 para entrar, R$300 para entrar, R$100 para entrar, essas coisas, assim, era tudo assim, era tipo, o lugar mais legal da cidade, funciona assim, etc. Cara, isso caiu por terra, assim, né? Hoje em dia a gente está falando de inclusão, assim, relevância é inclusão, é como fazer coisas legais e inclusivas, né? Esse é o momento de mundo que a gente está. Coisas sofisticadas, mesma coisa, né? Hoje em dia a gente está falando de coisas simples, né? Você achar coisas que são mais essenciais, são mais, que tem mais lastro, né? Muito mais legal do que uma coisa que é luxuosa e é vazia e não tem, né? Não tem coração, vamos dizer assim. Então, essa ideia de sofisticação também, por sofisticação também, perdeu muito valor. A ideia de perfeição, né? Uma coisa que é tudo igual, qualquer lugar que você for, tá idêntico, né? Então, um lugar que, uma franquia que eu vou a qualquer lugar do mundo e ela tá idêntica, a comida é igual, etc. Isso, assim, também, assim, perdeu muito espaço. É relevante, eu quero ir para lugares que são diferentes. Eu quero comer uma coisa diferente aqui num bairro, em outro bairro eu quero comer uma outra coisa que tem uma característica de lá e tal. Então, do ponto de vista de valor, assim, né, a imperfeição, ela é um valor também. Ela é mais humana, né, ela é mais verdadeira. E aí, por último, né, uma ideia de igual, tem a ver com a história que eu falei do perfeito também, é uma ideia de ser tudo igual, ser tudo, né, assim, de um imaginário que é todo igual, pasteurizado. Isso vale para tudo, né? Hoje em dia a gente está falando sobre diversidade e talvez seja a palavra mais forte dessas aí, né? Então, assim, a gente não quer coisas iguais, a gente quer coisas diversas. Isso vale para a questão cultural, mas também vale para pessoas, para cast, né? A gente não quer ver as mesmas caras de sempre, né? As pessoas querem ver uma representatividade real, querem ver diversidade real, né? Então, isso é um valor muito grande, né? Tornou-se um valor também. E aí é muito engraçado, porque muitas vezes na hora de projetar, na hora que a gente vai fazer, né, criar, etc., a gente ainda assim acaba caindo nesse loop, assim, né, de, não, deixa eu ver o que alguém já fez para eu me inspirar a fazer uma solução aqui. E aí, às vezes, a gente acaba indo para esse lugar que joga toda essa conversa que eu mostrei fora e vai simplesmente para o lugar do design que produz valor, talvez numa lógica antiga, né? Então, eu peguei aqui no exercício, joguei aqui graphic design e o que apareceu no Pinterest, né? Só para a gente pensar, assim, né? Então, eu acho que é massa uma coisa que eu tenho feito, que assim, o que cada estética dessa me traz? Qual que é a intenção de cada estética? O que eu quero despertar na pessoa que vê isso como uma intenção? E, no geral, muitas vezes tem essa história do contemporâneo, assim, né? Como uma ideia de vanguarda, que dá uma ideia de sofisticado e tal. Então, muitas vezes, assim, eu acredito que a gente acaba ainda buscando esse lugar, assim, do cool, né? Um lugar meio inalcançável, assim, de coisas que são super hypadas, que são muito sofisticadas, assim, né? Minimalistas, às vezes, etc. Só que nem sempre esse é o maior valor que a gente tem para gerar. E eu acredito que hoje em dia, trabalhando principalmente com empresas menores, eu acho que não é mesmo. Isso não é o que a gente tem isso não é o melhor que a gente tem para gerar para esses clientes, né? E aí, pensando nisso, assim, para mim que a prova cabal disso é assim, quando a gente pensa o que as grandes marcas têm feito, assim, né? E aí a gente pensa todo esse movimento de familiar, né? A gente vê, por exemplo, uma Nespresso fazendo campanhas de agricultura familiar, de mostrar as pessoas que estão ali colhendo café, etc. É tipo assim, cara, isso é a coisa mais verdadeira para a Nespresso. Se você fosse representar a Nespresso de um jeito verdadeiro, a imagem disso seria um microprodutor catando café na mão, passando café e tal.
Possivelmente não, mas tem alguma coisa ali que as empresas grandes entendem que isso tem muito valor, as pessoas estão buscando isso, então como que eu posso me aproximar desse cenário, né? Toda a ideia de artesanal, né? Mesma coisa, né? Você tem, assim, pensando na Del Valle, que é da Coca, que tem aquela história dos gominhos caseiros, né? Laranja caseira, esqueci agora como chama. Então, assim, tem essa ideia de gerar um imaginário de que existe um cuidado na feitura daquilo, que é a mão, etc. E que, né, assim, entende-se que tem muito valor. E tem muito valor, na verdade, né? Ano passado, a Heinz teve nos Estados Unidos um prejuízo enorme, pela primeira vez na história, justificado, a princípio, por uma questão da ascensão da indústria artesanal nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que aqui no Brasil já está grande, mas lá, né, fora, na Europa e Estados Unidos, está enorme, né? Realmente numa proporção enorme. E aí também toda a ideia de local, né? Também tem essa história, né? Então, você tem uma Ambev, por exemplo, promovendo festival locais aqui em BH. Então, né, a Ambev é a maior cervejaria do mundo. Ela né, assim, seria a voz do local, da expressão local? Com certeza não, mas ela entende que isso é importante e está se aproximando de pequenos rolés, né, de pequenas expressões, tal, porque ela entendeu que o jogo é outro. A galera está entendendo que o jogo está mais nesse lugar e que essas questões têm muito valor. E aí, no final, assim, cai nessa palavra, que para mim é a palavra da vez, que é uma ideia de autenticidade, né? Então, as empresas querem ser autênticas, né? Muito até pela mesa, assim, a gente já recebe muitos desafios, assim, que a gente quer fazer uma campanha super autêntica, a gente quer criar um produto que seja muito autêntico, ou um lugar que seja muito autêntico. Então, essa é muito a palavra da vez, né? O que foi sustentabilidade em 2008, talvez agora é essa ideia de autenticidade. E tem um porquê disso, né? Porque a autenticidade, ela, de certa maneira, traduz tudo isso que a gente está falando, né? Uma coisa autêntica, ela é uma coisa que tem certificado de origem, né? É autêntico. Ela é uma coisa também que é original, ela é diferente dos outros. É uma coisa autêntica, diferente dos outros. E aí, também tem, né, consequências de projetos que são verdadeiramente autênticos, né? Projetos autênticos, eles são projetos que conseguem ter, talvez, a coisa que seja mais difícil de se ter hoje, que é a credibilidade. Então, uma coisa que é verdadeira é uma coisa que as pessoas acreditam naquilo. Então, eu entendo que se é verdadeiro, a pessoa não está fazendo isso só para arrancar meu dinheiro. É verdadeiro. E aí eu confio, né? Tem minha credibilidade. Isso hoje talvez é o maior desafio, né? No momento que a galera não confia na Folha de São Paulo. Não confia na verdade, não confia que existe coronavírus, né? Tipo assim, então, credibilidade, assim, é o maior desafio que todo mundo tem, né? Então, se você consegue furar isso, é um grande passo. E ser autêntico te dá isso. Ser autêntico também te dá relevância. Então, se você pensar num mundo de 7 bilhões e tanto de pessoas, como que você se destaca, né? Como que você pode ser visto no meio de 200 mil projetos que estão acontecendo, 200 mil projetos de design que estão acontecendo. Quanto mais autêntico você for com a sua história, com o lugar que você está, maior a chance de você ser único. E aí, como consequência, se destacar, né? Então, ter relevância, ser visto, ser percebido, adicionar alguma coisa, né? Para o mundo, né? Então, relevância nesse sentido. Só que aí tem uma coisa que é muito importante, que é assim, para ser autêntico, é preciso ser autêntico. Então, assim, é preciso ser verdadeiro, né? E aí é onde que as empresas grandes ainda não resolveram, ainda não mataram a charada, porque não é mais você faz as coisas do jeito que você faz e aí você chama um designer para ir lá e fazer uma casca de design naquilo. Isso aí não existe mais. Por quê? Tá todo mundo com, né, um celular na mão, fazendo foto. Então, por exemplo, lá atrás você teve um caso lá, por exemplo, da C&A. Fez uma campanha linda de que não tinha mais separação de gênero ali, então galera correndo de saia, homem de saia, etc. E aí chegou lá na C&A e estava lá, masculino e feminino, separado na loja. Na hora, isso explodiu e caiu por terra todo o discurso, porque as pessoas estão se comunicando muito fácil, né? Aí é a parte boa do acesso, né, que eu estava comentando, mas... Então, essas coisas não adiantam mais. Então, assim, se você quer ser percebido como autêntico, como verdadeiro, você vai ter que ser verdadeiro e ser autêntico. E aí você tem mudanças estruturais num nível que eu acho que as empresas grandes ainda não conseguem fazer, porque muda toda a base da empresa. E aí que começam as conversas de propósito, né? Que é voltar lá na base, qual que é o propósito da nossa empresa, etc. E aí a gente vai seguindo dentro dessa mesma lógica.
E aí, então, o autêntico só existe onde é verdade, só que a verdade nem sempre é a que a gente quer. E aí isso vale para empresas grandes, mas também vale para a gente. Então, eu vou mostrar daqui a pouco, né? Eu fiz um bar aqui em BH. Dentro da lógica da autenticidade, seria muito massa se eu fosse, assim, a terceira geração que tivesse um bar, que trabalhasse num boteco, tivesse aprendido tudo ali com meu avô, etc. Porque essa história me traria uma verdade muito grande, uma autenticidade muito grande. Mas ela não é minha verdade, não é verdadeira. Então não adianta eu querer construir isso. A gente teve uns anos atrás, né, na época acho que foi a Dileto, né, aquele picolé que, tipo assim, tinha Dileto mais alguns, que teve a história assim, que criou uma historinha que era linda, e aí depois foram descobrir que era uma história para boi dormir, era mentira, assim, sabe? Isso não dá para fazer mais. Então, né, como que a gente vai atrás da nossa verdade? E aí é uma coisa que eu acredito muito e eu acho que talvez seja o maior impacto, assim, na minha opinião, de um jeito diferente de se fazer design, que é um design feito de dentro para fora, que é um exercício muito mais de encontrar a essência, minha essência, a essência da empresa, a essência do projeto que eu estou, da banda, o que seja, e a vocação disso, e encontrar qual o valor dentro dessa verdade, essa essência, né? Então, é olhar para dentro primeiro, antes da gente entrar no Pinterest e decidir o que a gente vai fazer. Então, primeiro, olhar para dentro. E aí eu vou mostrar aqui 2 projetos, que são projetos meus, tem até que acelerar um pouquinho, que é da Cervejaria Viela e depois do Café Jetiboca. Eu vou acelerar o passo aqui um pouco, tá, galera? Então, eu fui fazer a Cervejaria Viela e eu entrei como sócio, justamente por isso que eu falei. Eu falei, acho que eu não tenho tido muita dificuldade para trabalhar com clientes e fazer uma coisa que eu acredito. Porque eu acho que a galera chega com o projeto pronto, muitas vezes já não dá para mudar mais, e aí eu tenho que fazer um trabalho quase de criar uma mentira em volta do que foi feito para projetar uma imagem que não é real. Então, eu quero abrir meu negócio, fui convidado por 2 amigos, na verdade, que estavam abrindo, Samuel e Marcelo, aceitei o convite e entrei de sócio. Começamos com a Cervejaria Viela. Basicamente, era um projeto para fazer cerveja artesanal, e essa é a cara da cerveja artesanal no mundo, né? Era a cara, né? O projeto está fazendo agora 4 anos. E aí, só que a gente começou a olhar para isso e falou, cerveja artesanal e tal, a gente não se conecta com isso, né? Então, como que a gente pode fazer um movimento de valor, mas que tenha verdade para a gente, né? Então, como que a gente consegue achar valor no que é verdadeiro para a gente, estando em BH, morando aqui na Zona Leste, etc. E a gente começou a olhar muito para a verdade nossa, né? O que é o massa? O que é o pub mineiro, né? Porque se a gente traz o pub inglês para cá, ele não é a mesma coisa do pub inglês na Inglaterra. O pub inglês na Inglaterra tem história, a galera foi lá quando criança, né, assim, quando é outra geração, quando criança não, vende breja. Mas e aí, qual que é o pub mineiro? É o boteco, né? E é o armazém também, que é onde que é o botequinho de bairro, você vai ali, come uma cerveja gelada, toma um tal, e isso é o que a gente ama, especialmente em BH, que tem uma cultura, assim, de boemia, né, enorme, e conhecido por isso. E aí a gente foi atrás de onde que, ao redor do bairro que a gente estava abrindo, que é o bairro Pompeia, e a gente começou a ver exatamente, assim, né, essas coisas que faziam aquele bairro muito único e muito verdadeiro, né, muito... que dá um calorzinho no coração, vamos dizer assim, né? Então, as vendinhas do bairro, etc. E aí também botecos consagrados, né, aqui em BH. Então, aí, por exemplo, é o Orlando, aqui em Santa Teresa, né? É um botecaço, e é lindo, e tem toda a parte de cultura, né, Belo Horizontina, mesa na calçada, tomar em pé, super informal, etc. Mas tinha esse dilema que o produto que a galera queria tomar não estava no lugar que a galera queria estar, que eram os botecos e vendinhas, assim, né? E aí o que a gente fez, basicamente, foi juntar essas pontas. E aí, basicamente, eu estou mostrando assim primeiro, porque isso foi realmente o jeito que a gente fez. Ao invés de criar uma marca, eu decidi criar um espaço, eu e meus sócios, né? A gente falou, velho, é muito difícil a gente criar um rótulo que vai contar tudo isso que a gente quer. Vamos criar um lugar? E aí a gente alugou essa esquina, que era na esquina da fábrica que a gente estava, e fez o juramento. A gente, uma galera que já tem ido lá. Basicamente, a gente pesquisou na história do Jura, daquele prédio, o que tinha sido lá antes. Lá tinha sido um armazém, que foi mais legal ainda, e a gente trouxe de volta toda essa história para criar um lugar que traduzisse, né, que trouxesse um produto que a gente queria vender, mas com lastro, né, com conexão, que as pessoas chegassem lá e aquilo trouxesse alguma coisa para elas. E aí é muito legal, porque quando a gente fez o Jura, a gente teve uma resposta muito positiva, a gente fez um lugar, imaginando que ia dar 30, 40 pessoas, lotou, e a gente tinha umas coisas muito boas que eram... Tinha uma galera que chegava lá e ficava emocionada, assim, de chorar, assim, algumas vezes, né, até comum, assim. E aí a gente começou a entender que é muito legal isso, porque quando você trabalha com memória afetiva,
Na verdade, o que você está fazendo é que você não está falando sobre a sua marca. Ninguém chegou lá e chorou por causa do meu trabalho de design ou de pensar o espaço, né, de direção de arte do espaço. A galera chegou lá e chorou porque eu criei uma janela entre hoje, né, e uma memória muito positiva que essas pessoas tiveram. Então, não tem como eu ter mais valor como uma empresa ou como um projeto de design do que eu conectar a pessoa com uma coisa que é importante para ela. E isso é verdadeiro, isso é humano, né? Isso gera uma conexão que ela está lá embaixo, aqui na barriga, né? Tá? Não é uma coisa de que bonito, né? É uma coisa de emocionar, de guardar, né? E isso cria vínculos muito mais fortes, né? E aí, quando eu fui criar a identidade da Viela, eu quis trazer muito mais isso. Então, eu, como designer, fazendo um projeto meu, eu poderia ter, cara, feito qualquer coisa, sabe? Assim, feito uma coisa, cada garrafa uma cor, uma ilustração, chamar 200 fulano aqui para fazer uma ilustra, etc. Mas isso seria uma coisa muito mais porque eu queria fazer do que uma coisa que o projeto ia se beneficiar. E aí eu entendi que quanto mais eu trouxesse essa referência de uma cultura boêmia que meio que foi perdida ou está se perdendo, né, a parte da cultura boêmia que está se perdendo, eu acho que mais relevante ia ser para a gente, né, para a Viela. E aí o que eu fiz foi basicamente pesquisar e encontrar como eram as garrafas de cerveja, porque o Brasil já teve aí mais de 1000 cervejarias antes de ter esse, né, assim, um grande monopólio que a gente tem hoje, né, que tem aí, sei lá, 15 marcas, né, que dominam tudo. E essas garrafas que rodavam antes eram lindas e tinham uma estética própria, né? E aí você tem desde rótulos maravilhosos essa cara que eram garrafas retornáveis, né? E que tinham engradados de madeira e tal. E isso, para mim, conta muito sobre atributos de ser verdadeiro, de se conectar com o lugar que a gente está. O próprio jaleco aí do fundo, né, que é o jaleco azul que a gente usou, que é uma coisa super popular, mas que também lembra as pessoas que conta um pouco sobre, né, a gente quer estar num lugar horizontal, né, a gente quer ser percebido como um lugar informal, é igual na venda que você vai, que você conhece o cara, que você conhece o dono, você bate papo, a gente quer ser esse lugar. E aí levamos isso para tudo que a gente faz lá, né. Então aqui, uma criação até da pandemia aí, Latas da Sorte, né, que a gente fez. A ideia são os impressos populares, né? Então a gente foi olhar para cartazinho de poste, como que a gente pode trazer essa linguagem um pouco, porque a gente foi obrigado a enlatar, a gente nunca tinha enlatado, e eu não queria enlatar e parecer que a gente se industrializou, porque a gente não industrializou, a gente fez isso de uma maneira super improvisada não, mas super pontual. E aí a ideia, no início a gente ainda pôs uma gominha, era o papel dobrado com a gominha, você tirava o rótulo, abria, papelzinho super bond e tal. Então, tudo isso, né, vai desdobrando, né? Porque quando claro, você consegue pensar quais são as melhores soluções para comunicar isso que eu quero. Eu quero ser percebido como muito artesanal, muito humano, né? Então, essa solução, por exemplo, assim, eu não quero adesivar a lata. Eu quis colocar uma gominha com um papel ali para parecer realmente que foi uma produção de fundo de quintal, que é quase o que a gente realmente mas na verdade é a fábrica, né? Mas é a fabriqueta pequena, né? E é isso. E aí, outras coisas também, né? Então, a gente foi muito também pensando técnicas, né? Então, se eu estou falando de resgate de técnica, de cultura, como que eu posso levar isso para o design gráfico? E aí a gente tem um trabalho muito acirrado com a galera de 62 pontos, com o seu Matias, que é o tipógrafo aqui, mais recentemente com o Bento, que é um tipógrafo no Mercado Novo. E aqui, nesse cartaz aqui, Só Queijo Cura, foi um trabalho que a gente fez no juramento e feito todo em tipografia, em conjunto com o Luiz Matuto, que é um grande parceiro nosso também, designer, e ele fez essa gravura em estilo, a gente imprimiu com tipos móveis de madeira, né? Então, tudo está falando a mesma coisa, a gente está reforçando a mesma coisa. A gente está falando de local, está falando de artesanal, de práticas de ofícios que estão sendo perdidos, né? E aí a gente vai reforçando, né? Tudo isso conta uma história, né? Não é só a estética, né? O como foi feito também é importante. E aí também o Mapa do Queijo, né? Que foi um projeto que a gente fez junto com o Eduardo Girão, que é um pesquisador de queijo, e também a mesma história, que não é tipográfico, mas ele traz toda essa carga para um outro universo. E aí aqui a gente fez, no caso, fez em offset, lá no Mercado Novo, mas é um offset de um castelo, é um impressor lá, que é o Edgar, que está lá há 1000 anos, tem uma impressão muito específica, que dá uns errinhos, dá umas manchas, mas isso tudo é bem-vindo. E aí, claro, né, quando a gente tem que desdobrar para o digital também, como que a gente usa dessa mesma linguagem, né? Então, a gente pegou muito uma linguagem tipográfica e trouxe para dentro do Insta, né? Então, assim, remeteu ao analógico, fazendo sentido ali, mas trazendo textura, né? Não parecer que eu cheguei ali, digitei um negócio, postei, né? O que não foi feito um software. Sempre ter essa carga um pouco mais artesanal, assim,
que possa ser percebida, né? E aí, inclusive, muito dessa parte, trabalhos também feitos em conjunto com o Lucas da Ascensão, que deve estar em algum lugar, espero que ele esteja assistindo, que tem trabalhado comigo há algum tempo. O próximo trabalho também tem bastante da mão dele, dentro já dessa prática, né, que é uma prática de resgate, uma prática mais literal. E aí, como resumo desse projeto, assim, eu acho que tem uma coisa, um aprendizado muito grande sobre unir o que é uma vontade ou o que é um valor contemporâneo com, né, assim, a autenticidade do que é tradicional, com a verdade do que é tradicional. Eu acho que nesse encontro a gente tem muita relevância, assim, né, e é muito forte. E não é um contraponto, né, não é jogar um negócio velho com um negócio, uma tinta neon em cima, né, não é ser simplista, né, mas é tentar entender o que está rolando agora que é contemporâneo. No nosso caso, era cerveja artesanal, era também um conjunto de valores de estar em lugares diversos, etc., mas a gente fez isso com uma cara antiga. E isso também a gente fez em outros projetos. Eu vou passar aqui bem rápido. Isso aqui quando a gente fala de alta cozinha, né, assim, isso aqui é uma coisa que as pessoas dão valor, né, valorizam muito. E a gente queria abrir um restaurante, mas a gente falou, não é essa cara que a gente quer. Então, o que é verdadeiro para a gente? E a gente foi atrás, a gente está começando a fazer o projeto do Mercado Novo, a gente foi atrás de estéticas que conversassem, que trariam alguma coisa muito verdadeira e única. A gente fez um trabalho todo de levantamento de materiais, de cores, no Mercado Novo, e aqui, no caso, a gente fez a Cozinha Tupis, que também se desdobrou em marca, materiais, uniformes, sinalização, né? Então, a sinalização, né, se você olha aqui, olha como é que ela é igual, basicamente, é aquela história que eu falei, né, encontrar a essência e adequar, né? Então, aqui é um trabalho de pesquisa e adequação. É pesquisar, achar soluções legais e adequar para a minha realidade. Então, nesse caso aqui, tem muito a ver disso, né? A gente pesquisou o que o Mercado Novo tinha de único e a gente trouxe isso de uma maneira que as pessoas conseguissem assimilar que aquilo é muito foda. E a gente começou, nesse caso aí, o movimento que depois virou o Velho Mercado Novo, e que tomou uma proporção muito grande, dentro de uma linha, de uma identidade que foi construída com base no próprio Mercado Novo, que foi esse trabalho que a gente iniciou aí. Nesse caso, vou mostrar só da Cozinha Tupis, é coisa demais para mostrar, gente, senão vou perder meu tempo, já estou olhando aqui, já estou no limite. E aí também desdobrando para o digital, né? Então, como é da mesma empresa, né? Cozinha Tupis é da Cervejaria Viela também, então tem uma unidade, a história da tipografia, mas com alguma diferença ali. A gente entra com o azulzinho, com a fórmica, com o vermelho. E aí também como que a gente desdobrou essa identidade. Aí também algum trabalho de pandemia que a gente fez, inventando 1000 modas aí para conseguir sobreviver. E aí, por último, vou mostrar aqui o Café Jetiboca, que é um projeto que eu fiz em sociedade com meu irmão e com meu pai, para vender o café que é produzido na fazenda que hoje é do meu pai, mas que era do meu tataravô, do meu bisavô, depois ficou do meu avô faleceu, ficou do meu pai, há 20 anos. E aí, agora, 2 anos atrás, eu e meu irmão nos aproximamos e falamos, né, assim, vamos abrir uma loja da fazenda lá no Mercado Novo, porque a gente acha que o que tem de mais valioso a fazenda já tem, que é essa história da verdade. E aí, o movimento do café, no geral, quando a gente fala de café de qualidade, ele é um movimento que tem essa cara, assim, né, ele tem 1000 caras, mas ele também é muito do novo, uma cara de, às vezes, umas coisas meio de laboratório, muito sofisticadas, etc. E a gente falou, cara, isso não é verdadeiro pra gente, né? A gente está em Minas Gerais, que é o estado que mais produz café no mundo. A gente está num lugar que tem uma história longuíssima com café e que tem uma cultura própria, né? Por que a gente está fazendo cafeterias com caras de suecas, sabe? Assim, com cara de norueguesas? A gente não quer isso, né? A gente não quer uma coisa escandinava. Eu, né, gente? O que eu acredito também que outras pessoas estão pensando. Então, a gente foi pesquisar na nossa história do café, né? É uma história super longa aqui. Aí, desde a história do Brasil com café, a história de Minas com café, as coisas boas e ruins, a estética disso, a gente tem que aprender, né? Para trazer uma coisa que seja muito verdadeira nossa. E também a história da fazenda, e a estética da fazenda, e a identidade que já existe, que é verdadeira. E aí, a gente fez um trabalho também, né? A fazenda é um lugar que eu frequento desde que sou neném, então eu já conheci muito, mas também a gente foi lá, fez algumas viagens. Nesse caso aqui, por exemplo, as fotos são da Nani Rodrigues, que é também uma super parceira e uma profissional fenomenal, que foi lá com um olhar muito cuidadoso e fez uns registros, assim, e isso ajudou a gente a entender, assim, né, o que tem de valor lá, né, como que a gente pode olhar para a fazenda como uma coisa única. Então, quando a gente olha esse escorredor aí com esses pratos, com esses copos, isso é assim e é cada um de um jeito, porque é um lugar que as pessoas não foram lá e compraram conjuntos. Foi ganhando aqui, pegou dali, sobrou daqui, acabou o vidro em geleia, usou para copo e tal.
mas ao mesmo tempo isso é lindo, e tem uma, né, assim, tem uma beleza, uma personalidade muito grande, que a gente precisa entender e mostrar que isso é lindo. E aí as próprias pessoas, né, a família que trabalha lá, a família Cruz, que é também fenomenal, né, como que a gente também pode mostrar a beleza do trabalho que eles fazem, né. E aí a gente traduziu isso para uma loja também no Mercado Novo. Então, de novo, eu fui aqui nesse caso primeiro para o espaço, para depois pensar na identidade gráfica mesmo, né. É um pouco do meu jeito de atuar hoje. E aí, basicamente, a gente fez uma coisa muito simples, a gente fez um armazém de café, que é o que a gente não vê, mas lá na fazenda eu vejo, porque lá a gente guarda café, lá a gente, quando vende o café para a cidade interior ali do lado, para Orizânia, para Divino, você vende para um armazém de café, que tem um piso elevado de madeira, que as sacas ficam empilhadas, tem uma balança, tem uma máquina de costura e tal. E por que essas coisas estão escondidas, né? Sendo que elas são lindas. E aí o que a gente fez foi trazer para a loja. A gente fez uma loja que ela é um espaço, uma marca feita para homenagear a cultura mineira do café. E a nossa cara, né? O cafezinho, ele não tem que ser ruim. O cafezinho é maravilhoso. Só que aí a gente tem que fazer um bom cafezinho, né? Então tem que ter qualidade no grão para fazer um cafezinho bom. Mas eu quero que ele seja percebido como um cafezinho. Não quero ficar jogando fora o que fez a cultura mineira, né? O que a gente se orgulha, né? Então, a gente fez esse lugar com essa cara, e aí, no momento de pensar em embalagem, a gente pensou muito nisso. Então, como que a gente pode também levar essa carga para a embalagem? Eu não quero fazer uma embalagem de café plastificada. Isso é totalmente contra o que eu quero despertar nas pessoas. Eu quero despertar uma ideia de uma coisa muito orgânica, muito artesanal, muito calorosa, assim, nesse sentido, né? O plástico é frio, né? Asséptico, não quero, não gosto. E acho que passa uma ideia errada. Mas aí tem questões de qualidade, e aí são brigas que a gente tem que comprar. Nesse caso, a gente chegou e a gente fez, a gente vai ensaca num saquinho craft, costura na hora, dentro da loja, e a gente avisa o cliente, fala, essa é uma embalagem de transporte, você tem que virar em alguma lata em casa. Se você não tiver lata, a gente tem as latas, e a gente vende as latas. Mas se eu fosse contratado, se eu fosse um designer contratado por um cliente, eu possivelmente não conseguiria fazer isso, eu teria que ter colocado plástico nessa embalagem. E aí a embalagem, para vocês verem, né? Então, é impressa em tipografia, carimbada na hora, costurada em cima, né? Ao mesmo tempo, ela é muito simples, mas é muito bem cuidado, né? Tem carinho, tem atenção, tem esmero, né? Então, ela transmite um valor. E, acima de tudo, transmite simplicidade, que é o atributo que eu queria construir, né? Quando a gente fala de café mineiro, de mineiridade, simplicidade não tem como não ter. E aí, isso aqui a gente acabou de lançar semana passada, a gente fez esse ano um café especial melhor do que o que a gente está fazendo consideravelmente, fez alguns lotes diferentes, muito bem cuidados, e eu entendi que a história para esse café é para colocar num saco. É um café que foi muito trabalhoso, saiu caro para fazer, porque gasta muita mão de obra, etc. A gente precisa colocar num ambiente inerte, né? E aí o que a gente fez foi, ao invés de colocar no plástico, fui pesquisar também na história do café, como os cafés eram enlatados, né? Eram guardados, né? E aí foi descobrir que eram enlatados, os cafés todos eram enlatados, até, sei lá, 50 anos atrás, 30 anos atrás. E aí isso foi se perdendo, né? Foi sumindo. E aí, basicamente, eu consegui comprar uma maquininha de enlatar, colocamos dentro da loja, e aí fiz um rótulo para manter a identidade em tipografia, e aí criamos um sisteminha de embalagem um sisteminha de identidade dessa embalagem para funcionar para todos os tipos, então tem cores diferentes, cada cor de papel é um tipo de café, e aí tem esse adesivinho que vocês estão vendo aí, o doce canário, que na verdade é engomado, né? É um selo, como se fosse uma cartela de selo que a gente rasga e cola. E aí eu consegui manter a identidade que eu já tinha feito, mas criar um produto novo, que eu particularmente fiquei muito feliz. E aí no digital, como que a gente desdobra isso? Isso aqui, de novo, trabalho do Lucas, que deve estar aí em algum lugar. A gente, né, juntos ali, pegou para pensar como que a gente pode jogar essa identidade para o digital, como que a gente faz uma identidade do simples, como que a gente transporta as pessoas para esse universo imagético que a gente está falando, para um site. E aí, basicamente, tem muito a ver com aquilo, né? Então, ter textura, ter fotografia, fazer realmente processos analógicos para a gente poder usar, conseguir, né, fazer uma paleta de cor que traga para esse imaginário, e depois, quem quiser lá, é jetboca.com.br, ficou bem lindo o site. E aí, obviamente, também para o Instagram, como que a gente carrega isso para o Instagram. Também é uma linguagem muito tipográfica, né? Eu acabo indo muito para esse lugar, também por uma paixão pessoal, mas também muito quando a gente pensa em saca de café, né? Esse tipo de marcação é muito presente, né? Então, também trouxemos isso para a nossa comunicação no digital. E aí,
né, hoje em dia, embora eu seja designer gráfico, eu acabo tendo uma atuação mais ampla, porque eu acredito muito nessa né, comunicação mais integrada, tudo comunica, né? E aí também a gente tem feito vários outros produtos, assim, então a gente fez as latinhas de alumínio, a gente pegou um modelo antigo que não se achava mais, mandou repuxar o alumínio, que é uma técnica artesanal, e a gente fez essa forma e vende hoje lá, os próprios dosadores de chapa galvanizada, né? Então todo esse universo, esse imaginário, a gente, à medida do possível, a gente vai trazendo ele de volta para poder comunicar o que a marca é. E aí, só para finalizar, eu acho muito legal falar isso, porque muitas vezes a gente fala, né, com esse tipo de prática que hoje em dia eu tenho feito, a galera entende como, faz umas coisas vintage, faz uns trem antigo. E assim, o antigo pelo antigo, ele não quer dizer nada. Eu acho que o mais legal, assim, né, dessa prática de trabalho, que eu tiro de aprendizado disso, é entender que, na verdade, não é só o antigo, é trabalhar a memória. Por aquela questão que eu falei lá do juramento, né, dos outros lugares que acontece. Assim, a memória é o que forma a gente como seres humanos, né? Como uma pessoa, né? Assim, as coisas, meu passado me formou, né? Na verdade, eu não quero replicar o passado. O que eu quero é criar coisas que possam se conectar com as pessoas. Então, eu usar o passado para criar uma coisa hoje relevante me permite criar uma conexão muito profunda com as pessoas e sair de uma relação rasa de marca-pessoa, né? Criar realmente sensações e um impacto final, assim, como projeto, como produto ou como que for, de agregar alguma coisa na vida de quem teve contato com o que a gente criou, né? De deixar alguma coisa memorável. E é isso. Obrigado, gente. Gente, então, nós temos algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente não vai ter tempo para responder todas, mas eu já fiz uma breve seleção, e aí eu queria começar com a pergunta da Sara. Como criar marcas engajadas que não se apropiem do discurso apenas para marketing? Então, eu acho que, assim, se você for sócio, é mais fácil. No meu caso, é muito isso, né? Tá dentro, né? É ser sócio. E aí é acreditar nisso, né? Então, assim, se a gente se apropriar de um discurso só para marketing, eventualmente isso vai cair por terra e vai ser muito pior. Então, sendo frio é isso. Sendo mais caloroso é assim, né? Acreditar e querer fazer um mundo melhor mesmo. Mas eu acho que quando é cliente, eu acho que o importante é traduzir a importância disso. Então, tem muito dessa história que eu falei ali, né? Explicar que, assim, não adianta só tem que ir em casa. E aí o nosso trabalho também como comunicador é tentar não facilitar a vida, né? Então, assim, quando a gente sentir que a gente está manipulando, que a gente está gerando uma imagem que ela é mentirosa sobre alguma coisa, eu acho que tem um alerta aí. Tem um alerta para você falar com o cliente, mas também tem um alerta de reflexão pessoal, se isso é uma coisa legal de se fazer. É isso. A próxima é do Luiz Felipe. Ele perguntou, como você trabalha na identificação e singularidade das marcas para se distanciar da onda generalista? Sim, então, tem uma questão de pesquisa, assim, para mim que está tudo na pesquisa. Então, o raciocínio é, quanto mais único, mais relevante. Pensa que a gente está num mundo de 7 bilhões de pessoas. A coisa mais difícil que pode existir é se destacar no meio de tanta gente. Basicamente é isso, né? Então, a busca por alguma coisa única, quanto mais profunda ela for, melhor o resultado que você vai ter. Então, vamos supor, se eu estou criando um projeto, eu tenho que levar em consideração a minha história, o que é verdadeiro para mim. O que eu posso ter de um jeito de pensar ou de alguma coisa que eu faço que é diferente, porque eu morei não sei onde, depois mudei para não sei onde, estudei isso, fiz aquilo. Essa conjunção de fatores me dá alguma característica única. Eu olhar para isso e tentar entender, tentar encontrar essa coisa única, é o que vai me ajudar a destacar, né, ser singular. Ao mesmo tempo, isso vale para uma cidade, né, uma cidade interior. Cada cidade, se você for pulsar, falar a história da cidade, foi fundada como, que tipo de trabalho era feito aqui, quem que mora aqui, tem uma característica que é muito especial daqui e tal. Isso vai te dar insumo, né, para trabalhar essas questões. Agora tem uma questão que de novo, gente, não está no Pinterest, não está lá, não adianta, sabe, assim. Isso vai estar na rua, andar na rua, dar rolê no centro, tirar foto, sabe.
Hoje em dia, assim, minha pasta principal de referência, eu até uso o Pinterest pra caramba, mas eu jogo as coisas para lá, né? Tem muita coisa boa lá, lógico, assim, mas acho que é um cuidado, assim, né? Então, hoje em dia, minha principal ferramenta é o Google Fotos, porque eu vou tirando foto e vou colocando em álbum. Então, eu tenho lá estética de centro. Aí eu vou lá no centro da cidade, toda vez que eu vejo uma coisa que eu faço, nossa, isso é muita cara aqui do centrão de BH, né? Eu tiro foto, guardo. Às vezes eu acho, assim, as soluções de impressos vernaculares. Aí eu vou vejo um flyer, assim, na rua, tiro uma foto e tal. Então, essa pesquisa mais viva, mais mundo real, é o que vai dar essa oportunidade. Se a gente ficar só sentado aqui no computador, é muito difícil de sair do básico, porque está todo mundo sentado no computador. E aí não está tudo lá. A gente tem a impressão de que está tudo na internet, mas não está. Principalmente quando a gente fala de Brasil. Você até acha muita coisa antiga, etc., na internet, mas do Brasil não acha muito, acha bem pouco, inclusive. Tá bom. A última pergunta aqui que eu vou mostrar é da Fernanda, e aí ela perguntou, Rafael, na sua percepção, até onde o design pode contribuir para o resgate da memória afetiva dos lugares, sem cair na gentrificação? Então, eu acredito que pode contribuir demais. Pode, não vou falar resolver, porque gentrificação é um problema que o mundo não resolveu ainda, né? Então, quem somos nós? Mas eu acho que pode ajudar muito. O próprio Mercado Novo, ele foi inteiro pensado para isso, né? Então, a lógica foi, todo mundo que chegava, a gente fazia um trabalho de conscientização, de explicar que o que o Mercado Novo tem de mais valioso não é um lugar que está bombado, de repente. É por ser um lugar muito verdadeiro, muito autêntico, tem 60 anos de história, tem uma personalidade enorme, tem 90 gráficas, é o maior parque gráfico do Brasil, sabe? Então, assim, essas questões é o que faz o Mercado Novo ser muito foda. E aí, no momento que a gente consegue traduzir uma identidade do mercado em projetos que dão certo, eu consigo meio que provar a tese. Falo assim, vamos manter o Mercado Novo, tentar valorizar o que ele já tem, ao invés de mudar o Mercado Novo, e isso todo mundo vai se dar bem. E aí, parte fundamental disso é a gente não pode perder as pessoas que estão aqui, as marcas que estão aqui. Então, por exemplo, quando a gente começou o Mercado Novo, eu fiz lá um Instagram do Velho Mercado Novo, que era para contar as histórias dos comerciantes tradicionais. Por quê? Se a gente gerar valor, se eu conseguir mostrar que aquilo é incrível, que é muito foda, as pessoas vão entender que a gente não pode perder essas pessoas. E aí, sim, a gente consegue gerar um movimento que zela por manter as pessoas que estavam lá, ao invés de expulsar. Mas é claro que não é tão simples assim na vida real. Mas, tendo, por exemplo, 2 anos de Mercado Novo, eu acredito que a gente conseguiu fazer um trabalho muito massa nesse sentido. Assim. Existe uma conscientização forte em cima do valor de quem estava lá antes para o futuro do mercado, coisa que antes não tinha. E eu acho que veio muito através de um trabalho de design também, né? Então, nessa história de mostrar como aquela estética, né, pode ser usada de um jeito valioso, etc. Respondeu? Sim. Então, a gente fechou as perguntas com essa da Fernanda, e aí eu queria te dar um retorno de que todo mundo adorou muito o conteúdo, todo mundo aprendeu bastante com a sua experiência, e aí, como parte da comissão organizadora, eu gostaria de te agradecer. Eu acho que o seu conteúdo, ele agregou muito para o que a gente queria mostrar para as pessoas, principalmente por ser daqui de Belo Horizonte, né? E aí é isso. Muito obrigada. Que bom. Fico muito feliz. Muito obrigado e um bom resto de dia para vocês aí. Muita coisa boa, né, para ver ainda. Mais uma vez, obrigado pelo convite, viu, gente? Adorei ter participado. Tchau, tchau.